Por nos amar, ele se entregou na cruz por nós. E não existe prova maior de amor do que essa. É com essa certeza que eu cumprimento a todos que estão me ouvindo nesse momento. Saiba que você não está aqui por coincidência, por mero acaso ou porque é a sua rotina. Deus tem um plano para a sua vida. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E nada pode mudar essa certeza. E hoje eu quero refletir com vocês sobre uma das frases que Jesus disse que é relativamente bastante conhecida. A expressão muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Onde nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha. E ela é contada num contexto interessante. Após o jovem rico receber o chamado e recusá-lo, os discípulos perguntam: Senhor, nós deixamos tudo para trás para te seguir. O que nós teremos? O que nós receberemos? Então Jesus fala das bênçãos que eles irão receber. Entretanto, ele coloca uma ressalva muito importante. Ele fala, capítulo 19 de Mateus, versículo 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus disse isso para que os discípulos não começassem a se achar o máximo, a se acharem o centro das atenções, o centro do universo. Muitas pessoas acabam lidando com a mensagem da salvação de uma forma errada e equivocada. Elas consideram o privilégio que elas têm de receberem a graça divina como algo que é resultado das boas obras. E então Jesus conta essa parábola para mostrar que não é bem assim. Não são os nossos méritos que nos salvam, e sim a graça. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Eu vou ler e a gente vai refletindo sobre isso. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola é extremamente linda e tem um significado muito profundo. O dono da vinha representa Deus, que desde madrugada, a Bíblia sempre usa essa expressão, começando de madrugada, Deus chamou a humanidade ao arrependimento.
E todos os trabalhadores da vinha estavam inicialmente desocupados. Aqueles que foram contratados de manhã cedo, os que foram contratados às 5 horas da tarde, todos eles estavam desocupados. Essa expressão representa muito bem a nossa condição pecaminosa. Todos, sem exceção, têm o pecado dentro de si. Essa é a nossa natureza. E Jesus morreu na cruz para nos resgatar dela. E ele nos convida a acompanhá-lo, a segui-lo, assim como esse dono da vinha chamou aquelas pessoas para serem os seus empregados. E no final do dia, ele os chama. Isso representa a volta de Jesus, onde Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obras ocultas, obras feitas em aberto, sejam elas boas ou más. E aqueles primeiros contratados, eles ficaram indignados porque a gente trabalhou desde manhã cedo, quando o sol ainda estava nascendo, e eles que trabalharam menos de 1 hora estão recebendo o mesmo que a gente. E quando você observa isso sobre a ótica espiritual, você vê que eles estavam tendo um senso humano de justiça equivocado. Muitas vezes nós também temos esse senso equivocado de justiça, sabe? A gente olha para os outros, olha para a história de transformação de outra pessoa e vê por que que essa pessoa merece o céu. Olha para o passado dela, ela viveu uma vida totalmente sem regras e agora ela pode ser aceita porque nos últimos instantes da sua vida ela disse: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Na ótica humana, se ela for salva, pelo menos ela merece menos do que eu. Eu tenho que receber mais coisas no céu, porque eu estou servindo a Deus há muito tempo. Tem gente que serve a Deus desde a infância. Por quê? E é aí que entra a graça, o presente de Deus. O céu será igual para todos. Não haverá graus de recompensa ali, porque a graça inverte o nosso raciocínio. Ela diz para deixarmos de lado balanças, escalas, calculadoras e aferições de desempenho, porque a salvação é única e exclusivamente um presente. Entenda isso. A graça é um presente e você não pode comprá-lo. Nada pode nos garantir a graça. As nossas boas obras não são o suficiente. Todo o dinheiro do mundo não é o bastante. A única coisa que pôde comprar o preço da nossa redenção, pagar esse alto preço, foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Essa é a primeira razão para que muitos sejam chamados, mas poucos escolhidos. As pessoas não olham para a cruz. Elas querem o céu, mas elas não olham para a graça, que é o único meio de chegar lá. Elas pensam que conseguem fazer isso por meio dos seus próprios jeitos, por meio dos seus próprios esforços. Entenda isso. Você nunca vai se salvar por causa do que você faz. Você será salvo pela escolha que você irá tomar em relação a aceitar ou rejeitar o Evangelho. E é isso que Jesus está mostrando nessa parábola. Falando para os discípulos, ele estava dizendo: vocês estão tomando a decisão certa. Vocês deixaram tudo para trás para me servir. Entretanto, existirão pessoas que irão receber o mesmo que vocês, que tiveram uma história de vida completamente diferente. E você vê na própria Bíblia, você vê, por exemplo, Paulo, que anteriormente era Saulo, ele perseguiu os cristãos e esteve na morte de Estevão, consentindo com isso e ficando alegre em ver o primeiro mártir. Mas ele foi transformado. E inicialmente a comunidade cristã não quis aceitá-lo por causa do seu passado. Mas pela graça de Deus ele foi aceito e o resto é história. Paulo se tornou o maior escritor do Novo Testamento, a pessoa mais importante depois do próprio Jesus Cristo, aqui dentro da Escritura Sagrada no Novo Testamento. Você vê que agir como aqueles primeiros trabalhadores é muito perigoso,
pois a gente pode se tornar uma pedra de tropeço para os outros. E Deus não se agrada das pessoas que são pedra de tropeço. Mas isso não é tudo que essa parábola nos mostra. Alguns tiram ela do seu contexto para dizer, então eu vou viver uma vida sem regras. Já que o que importa é eu aceitar Jesus, não importa o momento, eu vou deixar isso para depois. Quando eu estiver prestes a morrer, eu vou aceitar. Entenda que não é dessa forma que funciona. Deus também não se agrada daqueles que ficam adiando a decisão, ficam deixando as coisas para depois. Você tem que prestar atenção que nessa parábola nenhum dos trabalhadores conhecia o dono da vinha até ele aparecer. Quando ele apareceu, eles aceitaram o chamado e foram trabalhar. E você que está tendo essa teoria, tipo, eu vou deixar para depois, você já conhece a verdade, tanto que você decidiu adaptá-la a seu favor. Não faça isso. A graça é um presente tão grande para você deixar para depois. Não pense em deixar para depois porque você não conhece o seu futuro. Você não sabe o que acontecerá depois. E Satanás, ele sempre vai estar tentando te desviar do caminho, então não pense que, eu vou adiar para depois e Satanás não vai me incomodar. Claro que vai. Tome muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque ele é uma cegueira espiritual. E um exemplo bem prático disso está em Mateus, no capítulo 8. No versículo 21 e 22, um discípulo aparece dizendo que quer seguir Jesus. Mas ele não quer seguir agora. Olha a desculpa que ele dá. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus não estava desrespeitando um funeral. Jesus não estava sendo insensível com os sentimentos de um enlutado. Você vê várias vezes na Bíblia que, no contexto de morte, Jesus traz vida e alegria. Quando a filha de Jairo estava morta, ele mandou as carpinteiras pararem de chorar. Quando o filho da viúva de Naim estava sendo levado para o cemitério, Jesus parou o esquife e deu a vida de novo àquele homem. Jesus não estava ignorando o fato da morte, porque muito provavelmente o pai desse homem não estava morto. Se estivesse, esse discípulo, esse candidato a discípulo, não estaria seguindo Jesus, não estaria acompanhando Jesus, sendo que o pai estava morto, estava no processo de funeral. Isso não faz sentido. Era apenas uma desculpa. Ele estava adiando o processo de se entregar, dando uma desculpa esfarrapada, e você pensa, mas ele não tinha uma desculpa melhor? Mas sabe, quando a gente olha para a nossa vida, nossa condição pecaminosa, todas as tentativas de justificar os nossos erros são desculpas esfarrapadas, assim como a desculpa desse homem. Não existe uma maneira de dizer, eu errei, mas não tem problema. Os fins justificam os meios. Não, isso não existe. Ou você se entrega ou você não se entrega. E nem sempre é fácil fazer isso. Jesus disse certa vez: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Isso é muito difícil de fazer. O nosso eu pecaminoso, deixar ele para trás, nem sempre é fácil. Ele continua dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa deixar para trás o conforto do mundo, entre aspas, conforto, e seguir Jesus. E nesse mundo nós teremos aflições, mas no final tudo vai terminar bem. Aqui está mais uma razão para muitos serem chamados, mas poucos os escolhidos. As pessoas não querem deixar para trás o pecado, elas não querem abandonar aquilo que as afasta de Deus. Elas querem viver o chamado sem ter Jesus como prioridade. Devemos tomar muito cuidado com essa linha de raciocínio. E no tempo que estamos vivendo, isso é muito importante. Estamos vivendo nos últimos dias. A sociedade está no nível moral extremamente baixo. A natureza está em comoção, tudo está fora de controle.
Recentemente, o perfil dos Arautos do Rei no YouTube foi hackeado e tudo foi removido do ar. Eu fiquei chateado porque eu gosto muito das músicas cantadas por esse quarteto. São uma bênção de Deus. E você pensa, alguma pessoa teve a coragem de hackear só para aplicar golpes? Eu digo que sim. E digo mais, estamos chegando em dias em que uma notícia como essa não será uma novidade, nem um fato isolado. Muito em breve, todo tipo de conteúdo relacionado a Cristo, que carrega o seu caráter, será removido e proibido. Não por um bandido que quer roubar dinheiro das pessoas, e sim por um sistema satânico que tem o apoio da lei, dos governos e também da falsa religião. E o objetivo é roubar a sua coroa. Em outras palavras, fazer você perder a salvação. Tome muito cuidado. A gente às vezes se perde nesse tipo de pensamento, olhando para o outro. Ah, aquele ali veio por último, mas está recebendo as mesmas bênçãos de Deus que eu recebo, eu que trabalho na obra há muito mais tempo. Aí tem outras pessoas que estão adiando a decisão. A gente tem que parar com essas picuinhas, com essas coisas que não levam a lugar algum. Não há mais tempo para isso. Jesus está chamando você. Seja um escolhido. Não fique perdendo seu tempo com coisas que não têm valor. Não inverta os valores. Como está escrito em Apocalipse, no capítulo 16, o verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Não se trata de qualquer tipo de veste. Vestes na Bíblia significam caráter. E no livro do Apocalipse nós vemos que essas vestes são dadas pelo próprio Cristo. Elas são um símbolo do caráter de Cristo e da fé na vitória que ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso que no capítulo 22 está escrito: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é ter a identidade do céu, é aceitar o sacrifício da cruz, reconhecer que você está sendo chamado e aceitar. Dizer, eu vou, eu acredito na mensagem da cruz e eu quero viver por ela. Eu vou deixar de lado tudo aquilo que não te agrada, Senhor, para viver por ti. E eu quero finalizar falando da outra parábola em que Jesus apresenta a expressão muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ela está em Mateus, no capítulo 22, e ela é muito interessante. E nela nós vemos, mais uma vez, o tema das vestes. Preste atenção no que diz, a partir do verso 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. E enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Aqui nós vemos uma alusão à volta de Jesus. E mais uma vez ao chamado que Deus faz. E o texto continua mostrando que cada um teve uma reação diferente. Uns deram desculpas, outros nem falaram nada, assim, foram ignorantes, e outros chegaram a espancar e matar os servos. Nos tempos de Cristo, isso apontava claramente para a rejeição dos profetas pelo povo judeu, pela rejeição do Messias. Mas aqui, nos dias de hoje, nós vemos uma clara alusão ao ódio que o mundo sente de Jesus e dos seus mensageiros. E então o rei dessa parábola executa o juízo sobre essas pessoas más, e ele decide chamar todos os tipos de pessoas, as pessoas, mesmo aquelas que eram pobres, humildes, tenham elas um passado ruim ou bom. O próprio texto bíblico fala bons e maus, ou seja, Deus chama a todos, independente do seu passado, independente das condições financeiras.
E esse rei era extremamente generoso e amável, tanto que ele providencia vestes para cada um dos convidados. Entretanto, um dos convidados não queria usar aquelas vestes. E ele não pôde participar daquele banquete por causa disso. E olhando as palavras da Bíblia, nós vemos que alguém pode dizer: nossa, que cruel. O rei mandou amarrar aquele homem e jogá-lo para fora na escuridão, só porque ele não queria usar a roupa que o rei havia dado. Entenda uma coisa: na presença de Deus não entra pecado. Deus é santo. Diferentemente dos reis humanos, que impõem regras de etiqueta que são vazias e não têm sentido algum, o Rei do Universo coloca uma lei que é pura e perfeita e que nela não existem defeitos. Você precisa entender que você foi chamado para ser luz do mundo. Mas se você continuar alimentando as trevas que existem aí dentro do seu coração, se você continuar dando ouvidos à natureza pecaminosa, você não vai conseguir ser luz do mundo. E quando nós rejeitamos a identidade do céu, estamos agindo como esse homem que não queria usar as vestes nupciais, as vestes especiais para aquela ocasião. E eu pergunto para você: você está preparado? Jesus está chamando você. A pergunta é: você está se tornando um escolhido? Você está permitindo que a graça te transforme? Será que você está crendo de verdade no sangue de Cristo? Você está olhando para o outro, olhando para a vida das outras pessoas e tentando ser o juiz, a base moral? Ou você está olhando apenas para a sua vida e dizendo: Senhor, usa-me, transforma-me como oleiro transforma o vaso? Qual tem sido a sua atitude? Você tem adiado essa decisão de se entregar, de consertar as arestas? Ou você está se achando autossuficiente e deixando isso para depois? Para todos esses casos, para todos esses problemas, existe uma solução. E o nome dessa solução é Jesus Cristo. Creia e permita que Cristo te transforme. Coloque Ele como o centro da sua vida. E aquilo que está errado vai se consertar. Isso se chama graça. Essa é a obra transformadora do Espírito. Que essa mensagem seja o centro da sua vida, não só hoje, mas todos os dias. Que ela seja o seu combustível